Hoje com o engenheiro químico e gerente de inovação da Satsu, Fabrício Porto. Bom dia, Fabrício. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho de... Vamos dar sequência aí, tivemos aí bons números aí da safra de café. Vamos dar sequência ao assunto café, então, mas falando sobre biofertilizantes para a cafeicultura. Esse é um caminho novo, mas que já não é tão novo, né? E é uma substituição que aos poucos vai se fazendo do fertilizante químico para o biofertilizante, né? Ainda estamos com as duas coisas, a não ser em algumas culturas orgânicas, onde nós temos aí 100% de bioinsumos, biofertilizantes, etc. e tal. Como é que está esse mercado hoje? São todos que já estão aderindo a isso ou é um segmento pequeno, um nicho de mercado? Bom, hoje o mercado de biofertilizantes ele vem crescendo, né? Principalmente depois de 2020, onde é que o Ministério da Agricultura melhorou a legislação que era vigente para registro desse tipo de produto. Então, isso ajuda, né, as indústrias a focar no desenvolvimento de bioinsumos, né, de biofertilizantes, para que a gente consiga chegar realmente com esse produto devidamente registrado, devidamente testado para o produtor rural. Então, é um mercado que vem numa crescente, né? E hoje, os biofertilizantes, eles têm um grande, vamos dizer assim, um grande impacto ainda na agricultura brasileira, porque eles têm diversas maneiras de funcionamento, né? A gente conhece muito bem os fertilizantes orgânicos, que aí são resíduos agroindustriais ou até dejetos animais que fornecem ali alguns nutrientes que naturalmente estão presentes, né, na sua composição. Tem os fertilizantes organominerais, que eles são amplamente já utilizados, né, por diversas culturas, inclusive na cultura do café é bastante utilizado também. Tem algumas regiões que adotam muito esse tipo de tecnologia, que aí a mistura daquela parte orgânica do fertilizante orgânico com o complemento mineral, né? E aí os biofertilizantes, eles vêm numa linha de produtos que estimulam a planta, né, que tem um efeito secundário, não somente do nutriente. Então, muitas vezes a gente olha o nutriente, o efeito do nitrogênio, do fósforo e do potássio. O biofertilizante, ele vem numa linha de melhorar a eficiência do uso desse nutriente, né? Então, a origem dele, né, a matriz desse biofertilizante, ela tem que ser biológica ou de uma forma natural, vamos dizer assim, renovável, né? Pode ser um extrato de algas, pode ser um extrato vegetal, pode ser um aminoácido aí produzido por via de fermentação ou hidrólise, né? E esse tipo de produto, ele vem com um intuito realmente de melhorar, né, a eficiência do uso desses fertilizantes organominerais ou minerais, né? E aí você ter realmente ali uma rentabilidade melhor, você ter menos desperdício, vamos dizer assim, né? A gente sabe que hoje o produtor rural, um dos principais custos dele aí é a adubação, e muitas vezes essa adubação que é utilizada, ela não é 100% aproveitada pela planta. Então, muitas vezes o biofertilizante ele vai entrar nesse nicho de mercado para melhorar a eficiência do uso daquele adubo que o produtor já tanto usa diariamente ali na lavoura. Fertilizante, então, ele é uma outra categoria, uma categoria especial. Você tem os fertilizantes químicos, né? E você tem os defensivos agrícolas químicos. Aí você tem os orgânicos, né, que podem ser defensivos orgânicos ou estimuladores de crescimento e produção orgânicos. Aí você tem os defensivos químicos, né, que são os pesticidas. E aí você entra com o biofertilizante. Ele, na verdade, ele faz um pouco do papel dos dois, porque ele entra como um estímulo à planta, mas não só num estímulo ao crescimento e aumento de produção e qualidade. Ele dá uma rejuvenescida, uma revigorada na planta, para que a planta tenha mais saúde para automaticamente, com o seu próprio sistema defensivo, se proteger de pragas e doenças, e a outra parte vai estimular a produção. É isso. É basicamente isso, né? Muito, muito bem explicado. É bom a gente, porque sempre existe essa confusão, né, por parte da sociedade, do fertilizante, do defensivo, se são as mesmas coisas, quais são as funções. E eu sempre, quando tenho oportunidade, eu gosto de deixar isso muito claro, que são assim, a gente até brinca, né, que no Ministério da Agricultura são duas portas diferentes, né? Fertilizante é uma, defensiva agrícola é outra, não se misturam nem se conversam, né? Então, dentro do fertilizante, a gente tem lá, né, os fertilizantes orgânicos, os fertilizantes minerais, né,
os fertilizantes organominerais, e agora a gente tem essa classe, que são os biofertilizantes. Dentro dessa mesma... O biofertilizante é a missão de paz da ONU, na verdade, né? Exatamente. Se o pessoal do pesticida não conversa com o do fertilizante orgânico, o biofertilizante entra aqui no meio e fala, pessoal, é o seguinte, dá para ser tudo, dá para ser aqui, aqui e aqui. Agora, uma curiosidade minha, quais são os nutrientes que vocês usam para produzir os biofertilizantes? Quais são as principais matérias-primas? Porque você até citou os orgânicos aí, que são produzidos com restos de folhas, de gado, galhos, às vezes com fezes de gado, de aves, etc. e tal. Aí você produz os orgânicos curtindo e fazendo o período que precisa para poder aquilo ser utilizado como fertilizante. Mas qual é a matéria-prima do biofertilizante? Ela é diferente desses outros? É diferente, né? O biofertilizante hoje, partindo da legislação que a gente tem no Brasil, né, ele pode ser produzido de 4 maneiras, vamos dizer assim. Na verdade, ele é classificado em 4 tipos de biofertilizantes, né? Você tem o biofertilizante, que é a base de aminoácidos, e aí você tem que garantir que o seu produto ele tem uma composição de aminoácidos, que isso aí são componentes aí que vão trabalhar nesse estímulo das plantas, que muitas vezes vai acontecer através de uma fermentação, né? Então, a empresa ali vai pegar um micro-organismo, vai fazer um meio de cultura para esse micro-organismo ali contendo nutrientes como carbono, nitrogênio, fósforo, potássio. Esse micro-organismo ele vai consumir esses nutrientes e vai produzir ali alguns aminoácidos, né? Essa é uma das formas. Você pode ter biofertilizantes que são provenientes de extratos vegetais, ou seja, você tem alguma planta típica, né? Que vamos pensar assim, aqui no Brasil, muitas vezes isso acontece com plantas do cerrado ou plantas que são típicas de alguma região, que essa planta produz um componente em específico, né, que pode gerar aí benefícios para outras plantas. Então, você pega essa planta, faz uma extração, cria um extrato vegetal, né, um extrato dessa planta, e aí você utiliza isso como biofertilizante, que aí ela pode dar diversos efeitos positivos, né, para os cultivos. Você tem os biofertilizantes que são derivados de substâncias úmicas, que aí são os ácidos úmicos e os ácidos fúlbicos, que é a última fração ali de decomposição de matéria orgânica. Então, a gente tem que mostrar isso para o Ministério da Agricultura, e a fonte independe, pode ser qualquer fonte, né? Mas desde que tenha em sua composição ácidos úmicos e ácidos fúlbicos. E, por fim, o outro tipo de biofertilizante que hoje é permitido o registro e comercialização são os extratos de algas, né? De algas marinhas. Então, essas algas marinhas aí na costa brasileira mesmo, a gente tem muitas que, naturalmente, elas já são reproduzidas nesses ambientes. E hoje também no Brasil já existem algumas fazendas marinhas, né, onde é que eles produzem essas algas. E aí você faz o extrato dessa alga, que também é rico ali em diversos componentes que podem estimular a planta a ter um desempenho mais adequado, né, que a planta seja mais eficiente. Então, a gente tem esses 4 tipos de biofertilizantes, né? E esses biofertilizantes, como eu disse, eles têm diversas funções, mas o Ministério da Agricultura prega que o biofertilizante ele tem que ser para melhorar o desempenho agronômico da planta, né? Então, de alguma forma, você tem que comprovar isso para o Ministério da Agricultura através de um protocolo de bioensaios. Então, quando você desenvolve o produto, você tem produto, você tem que testar ele na cultura e levar um relatório para o Ministério mostrando que esse produto, para aquela finalidade que você previu, que ele realmente funciona. Então, assim, quando o produto chega na pronta para o produtor, então, por exemplo, se você tem um biofertilizante que ele já está registrado para a cultura do café, significa que a empresa desenvolveu o produto, fez os testes necessários, de acordo com o protocolo de bioensaio do Ministério da Agricultura, e que teve resultado positivo, que a empresa pode, sim, recomendar aquele produto para aquela necessidade em específico. Essa nossa conversa aqui, porque ela vai num caminho diferente de tantas outras que a gente tem quando fala de como combater pragas e doenças, de como estimular a maior produtividade nas plantas, uma maior resistência. Aí você falou que tem 4 tipos, 4 bases para biofertilizantes. E aí vocês usam, elas são produzidas individualmente, cada uma a partir de um princípio aí ativo, seja algas ou seja alguma coisa, resto de plantas, ou elas podem compor um mix, elas são utilizadas individualmente, ou você pode utilizar 2 tipos dependendo do resultado que você precisa num cafezal, ou pode fazer um mix disso tudo ou usar só uma específica. Como é que é o manejo, a adequação do uso do biofertilizante? É uma excelente pergunta, né? Dentro desses tipos de biofertilizantes, né, a gente tem um biofertilizante misto também, que aí você pode ter um blend,
desses 4 tipos de biofertilizantes, e aí vai depender da formulação de cada empresa, né, do objetivo ali, da ideia de cada empresa, mas você pode misturar 1 ou 2 biofertilizantes e você pode comercializar isso, e aí você teria ali um biofertilizante misto, que aí poderia ser, por exemplo, um extrato de algas misturado com aminoácidos, né, ou um extrato vegetal misturado com substâncias únicas, ou os 4 os tipos de os tipos de biofertilizantes, né? Isso é possível e passível de registro, né? A gente pode comercializar isso também. E agora, no manejo, né, quando a gente leva isso para o campo, é completamente possível também, né, o produtor rural utilizar tanto o mix desses produtos, né, obedecendo aí, via de regra, né, cada orientação de cada empresa, mas normalmente você pode sim fazer durante todo o seu manejo, você utilizar mais de um tipo de biofertilizante, ou na mesma aplicação, você também fazer a mistura de 2 tipos de biofertilizantes, buscando um tipo de resultado. Porque, como eu disse, cada biofertilizante tem uma função específica e a empresa que vai definir isso. E como cada um deles tem uma função específica, estou tentando conduzir uma linha de raciocínio aqui, quando você faz o blend, você pode especificamente ver o que mais aquelas plantas daquele cafezal precisam, né? Então, assim como você tem numa formulação de adubo 4-14-8, 10-10-10, ou na formulação de um blend de vinho, você tem 30% Malbec, 65% Cabernet, 5% Syrah. Você pode fazer esse tipo de composição dependendo do que aquele plantio necessita, através de uma análise de um técnico, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer, com um biofertilizante, eu quero buscar enraizar mais o café, né, ter um efeito acelerado de absorção de nutrientes, ter um efeito maior fotossintético, só que eu não consigo isso só de um biofertilizante. Vamos pensar que, por exemplo, o biofertilizante extrato de algas vai estimular mais a planta a enraizar. Mas eu queria também que ele estimulasse a planta a fazer mais fotossíntese, né? A gente está com um período luminoso baixo. Vou colocar, então, por exemplo, um biofertilizante à base de aminoácidos que são específicos para isso. Eu vou fazer o blend dos dois e vou comercializar isso, por exemplo. Então, depois dos testes, né, que isso seja provado agronomicamente, o produtor poderia estar utilizando um produto que ele teria essas 2 funções. Né? Então, no momento que você utilizasse o biofertilizante, né, esse blend, né, esse biofertilizante misto, você teria esses 2 efeitos, tanto de enraizamento, quanto, por exemplo, de um aumento de taxa fotossintética, por exemplo. Né? Então, vai depender realmente do objetivo, né, que o desenvolvimento do produto tem. Ô Fabrício, uma última questão. Então, eu tenho uma penúltima e depois uma última. A penúltima, e no sabor, na qualidade do grão do café, isso muda? Por você ter uma planta mais vigorosa, que tem um poder de imunidade maior, de autodefesa maior, e também um poder de produtividade melhor, sem que ela se sacrifique por isso, porque às vezes você consegue produtividade, como um atleta, mas às vezes é um custo muito caro da energia que ele tem que despender ou do seu desgaste físico, e a planta muitas vezes também. Se você consegue promover um processo natural de fortificação geral para que a planta produza e ao mesmo tempo se defenda, isso eu acredito que deve dar um resultado diferente também no sabor, no fruto café e no produto final. Estou falando aqui como bom apreciador de café. Cada intervalinho que tem aqui, eu saio para beber um cafezinho. Claro, isso é completamente possível, né? Os biofertilizantes, a gente tem que pensar no manejo como um todo, né? Eu nunca gosto de falar só dos biofertilizantes em específico, porque parece que isso vai ser um milagre, né? Que isso vai resolver todos os problemas. Então, o produtor ele tem que olhar o manejo como um todo, né? Então, assim, por exemplo, se a cultura do café ela demanda de muitos nutrientes. É uma cultura que, ao mesmo tempo que ela está se reproduzindo, né? Ela está com grãos ali, ela está crescendo já para o próximo ano. Então, muitas vezes, o erro do produtor de café é o quê? Adubar só para aquele ano, né? Então, ele não pensa no ano que vem. Muitas vezes, o fruto de café está ali crescendo, ele precisa daquele adubo, então você adubou para aquilo ali, né? E muitas vezes está faltando aquele adubo para a planta crescer no outro ano. Né? Então, assim, tem que ter esse equilíbrio. E onde é que entram os biofertilizantes nisso? No meio disso tudo, né? É de trabalhar da forma eficiente. Esse nutriente que a planta está absorvendo, né? Os biofertilizantes têm componentes aí, tem aminoácidos, que eles vão trabalhar, por exemplo, com transporte de açúcares e transporte de outros nutrientes, né? Transporte de carboidratos para o fruto.
né? E com certeza isso tem um efeito muito positivo aí na qualidade de bebida. Mas lógico que é importante, como eu disse, ressaltar que a planta tem esses nutrientes disponíveis, né? Uma vez que a gente está trabalhando com estímulo, né? Então por isso que os biofertilizantes eles vão entrar nessa lógica de trabalhar a eficiência, né? Da planta conseguir usar melhor aquele nutriente, ela ter um efeito melhor, né? A gente potencializar o efeito desses nutrientes e aí sim a gente tem um resultado muito mais efetivo. E, Fabrício, e de também, como você bem frisou, o café é uma planta perene, né? Depois de muitos e muitos anos é que você vai ter que renovar o cafezal. Então, você está criando uma espécie de reserva no solo para que a planta utilize da melhor maneira possível aquilo que está depositado no solo numa próxima safra, que, por exemplo, pode ser uma safra com pouca chuva, aí vai judiar um pouco mais a planta, e a planta vai buscar no solo aquilo que já está lá e você vai precisar dosar um pouco menor. Legal, muito Exatamente. legal, muito legal. Gostei da aula. Escuta, nós tivemos a semana passada aí um café de Minas Gerais aí, que ganhou o The Best of the Bests do Prêmio Willy lá em Nova York. Eu imagino que esse pessoal trabalha com todas essas tecnologias. Eu não conheço a produção deles, nem o modo, mas eu imagino que para chegar a um café The Best of the Bests, você vai trabalhar ao máximo explorando todos os potenciais, inclusive todas as possibilidades que você tem de uma boa produção e com boa qualidade e boa saúde das plantas, né? Com certeza, esse pessoal que teve esse grande prêmio aí, pode ter certeza que o manejo deles é um manejo muito adequado, né? Que eles com certeza utilizam de tecnologias que são às vezes até ainda novas para o mundo da cafeicultura, né? Porque a gente ainda sabe que a cafeicultura, o perfil do produtor de café é um perfil muito tradicional, né? Como você disse, a cultura perene, então muitas vezes o café vai passando do avô para o filho, né? Aí depois passa para o neto, e isso vai seguindo uma lógica inclusive de manejo, já que o meu pai fazia assim, o meu avô fazia assim, e hoje eu ainda continuo fazendo assim. E isso vai deixando muitas vezes uma porta um pouco mais estreita, né, para essa entrada de novas tecnologias que estão ali realmente, né, de ferramentas para ajudar, né? Então, com certeza esse pessoal eles têm um manejo, né, ali, um sistema que é perfeitamente ali próprio e direcionado para produzir um café de qualidade, e isso com certeza passa aí pelo uso de todas essas ferramentas que a gente tem disponível aqui já no mercado brasileiro, né? E o Brasil, é bom a gente também citar isso, né? O Brasil hoje, quando a gente fala de bioinsumos, nós somos referência mundial, tanto no uso, quanto no desenvolvimento, quanto na produção. Então, e a gente ainda tem um espaço enorme para crescer dentro da agricultura brasileira. Isso aí, Tem muitas culturas ainda que precisam adotar, que têm a oportunidade de adotar, e saber que isso realmente é para melhorar ali o desempenho, a produtividade da planta. E por isso a cabeça do produtor, para a gente terminar aqui, estou fechando, tem que estar sempre aberta, né? Meu avô fazia daquele jeito porque era o que ele tinha para fazer. E ele ouviu e aceitou algumas inovações. O meu pai já pegou a escola do meu avô, mas ele também ouviu algumas coisas e adaptou. E você que está aí na terceira geração ou quarta, também tem que estar com a cabeça aberta, porque a tecnologia vai mudando e é sempre para melhorar. E melhorando é para colocar mais resultado final no seu bolso. A questão do que sobra mais no bolso. Fabrício, muito obrigado aí pela conversa e pela aula, né? Isso não foi nenhuma conversa, foi uma aula de biofertilizantes. E vocês, a internet de vocês, para quem quiser saber mais sobre o assunto, qual é? Pode entrar no site, né, que é o www.sates.ind.br, e seguir a gente também nas redes sociais, né? A gente está presente aí no Instagram, é o @satesdocampo, né? E também tem o YouTube, Sates do Campo, tem também a página no LinkedIn. Então, fiquem à vontade para nos seguir. Lá a gente coloca muita informação, muito trabalho de pesquisa, né? É uma empresa que preza muito aí pela ciência e que vocês com certeza vão ficar muito antenados aí, principalmente na cultura do café, né? A gente está aqui em Minas, a gente está inserido nesse meio e a gente sempre está levando informação de qualidade aí para quem nos acompanha. Legal. Obrigado, amigo. Boa semana para você que está só começando e até a próxima, hein? Tchau.